Bom, o capítulo inicia com o Jugo dando os dedos ao Yuji, o mesmo engoliu os 10. Então, em seu pensamento, o Jugo disse que, sendo assim, até aquele momento, Yuji tinha comido 15 dedos do Sukuna. Então, Jugo sentiu seu braço sendo cortado. As meninas tinham sobrevivido. O mesmo disse que elas estavam vivas por causa de uma das técnicas delas, mas elas pareciam assustadas e que elas não poderiam fazer isso várias vezes. Então os três ficaram assustados e o Sukuna disse para o Jugo sair da frente dele. Rapidamente o Jugo se juntou com as meninas. O mesmo disse que a força do Sukuna era diferente comparada com Satoru Gojo, era mais cruel. Sendo assim, qualquer movimento que eles fizessem, Sukuna poderia matá-los. Até prendendo a respiração, elas estavam com medo do Sukuna. Então Sukuna olhou e perguntou para o Jugo se ele não achava que estava com a cabeça alta demais. E com apenas um ataque, o mesmo cortou a tampa da cabeça do Jugo. Sukuna perguntou ao mesmo se ele achava que se ajoelhar com apenas um joelho bastaria, e que os galhos mais baixos são os mais fortes, mas parecia que a cabeça dele não era tão forte assim. Então o mesmo perguntou para as crianças se tinha alguma coisa que elas queriam perguntar a ele, e que daria um tempo a elas para poderem falar. Então Nanako disse que abaixo deles tinha um cara vestindo um robe de sacerdote, com pontos na testa, e pediu por favor para ele o matar, para libertar o mestre Geto, pois elas sabiam onde estava o outro dedo. Se ele o matar, ela contaria a ele. Então o mesmo pediu para que elas levantassem a cabeça e atacou as duas. Nanako ficou sem entender e o Sukuna perguntou se ela achava que poderia dar ordens por causa de uns 2 dedos. Sendo assim, ele não estava satisfeito. Então Nanako tentou acertar o Sukuna com seu celular, mas ela já tinha sido acertada bem antes. Então o mesmo após isso pegou o celular da mesma e o esmagou. Então ele olhou para o Jugo e disse que ele era o próximo, o que ele queria. O mesmo disse que não queria nada. Sukuna ficou espantado e o Jugo disse que o objetivo dele era o reviver e que o Itadori não poderia mais o segurar, mas isso era apenas temporário e que ele sabia melhor do que qualquer um. Jugo em seu pensamento disse que a técnica amaldiçoada reversa do Sukuna poderia curar os outros, mas era diferente da técnica de transformação ociosa do Mahito, que não poderia ser desfeita. Mas o problema do Sukuna é que ele não tinha feito um juramento. Não é que ele não tinha feito, ele não tinha conseguido. Então o Jugo disse para ele fazer um juramento com Yuji, antes que ele perdesse o controle do corpo. Um juramento fazeria ele ter o controle do corpo do Yuji por completo, e que Shibuya estava lotado de amigos dele. Sendo assim, era para usar eles como vantagem. Então o Sukuna disse que não precisava, ele tinha seus próprios planos. E disse que eles, os espíritos amaldiçoados, eram bem desesperados. E como uma forma de agradecimento pelos dedos, se ele o golpear pelo menos uma vez, ele faria o que os espíritos amaldiçoados mandassem. E como sua primeira ordem, ele mataria todos os humanos em Shibuya, todos menos um. Então Jugo disse: combinado.